A paz do Senhor para todos os irmãos, para todas as irmãs, boa noite. Queremos hoje, nessa noite, estar compartilhando uma palavra do Senhor com os amados irmãos que se encontram em 1 João, no seu capítulo 1, do verso 8 e 9. E diz assim a palavra do Senhor: Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui vamos ver aqui que nos chama muita atenção e é algo que nós devemos para a nossa vida toda, né? Aqui a palavra do Senhor vai estar falando justamente sobre a confissão dos pecados e o perdão de Cristo. A gente vai ver que se a gente não pedir perdão ao Senhor, se a gente não confessar ao Pai, não tem como Deus perdoar os nossos pecados. E vamos ver que isso é o que a maioria das vezes muitas pessoas acabam esquecendo. Se a gente não confessar o pecado, se não fizer a confissão do pecado, o arrependimento do pecado, a gente vai ver que o Senhor não tem... O Senhor, ele espera de nós que nós venhamos ser sinceros no momento da confissão. Porque a gente vai ver aqui, a própria palavra do Senhor vai estar dizendo, aqui se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que a gente vai ver é que nós precisamos pedir ao Pai que Ele venha perdoar os nossos pecados. Que muitas das vezes a gente vê com o decorrer que a maioria das pessoas acabam esquecendo que nós temos que pedir todos os dias que Deus venha perdoar os nossos pecados. Porque somos pecadores, mas estamos redimidos, né? Pelo sangue do Cordeiro. Mas todos os dias nós pecamos. E a gente vai ver que é necessário pedir ao Senhor perdão. Pedir ao Senhor que venha perdoar os nossos pecados, para que Ele venha purificar, para que Ele venha limpar, para que Ele venha justificar e toda a nossa iniquidade, toda a nossa justiça. E a gente vai ver que ali no verso 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra em nós não está em nós. A gente vai ver que nós, seja a quantidade de anos, ou meses, ou décadas na presença do Senhor, a gente nunca vai ser santo, 100% santo, porque somente Deus é. A gente nunca vai ser perfeito, porque somente Deus é perfeito. Que a gente venha sempre ter isso em nosso coração. Em nossas orações, a gente não venha esquecer isso. Cada um precisa pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados. Porque não é, mas o meu irmão orou para que Deus venha perdoar meu pecado. Eu não preciso orar. Não, você precisa confessar com seus lábios. Porque não há uma confissão se os seus lábios não confessam. Mas o irmão, a irmã orou ali e fez um todo, pediu para que Deus venha perdoar os pecados de todo mundo e tal, perdoar e tal. Mas o Senhor precisa de ouvir dos seus lábios. Porque a gente vai ver que não há como pedir, a liberação do perdão, ali da confissão, se não confessar com seus próprios lábios. Então, a gente vai ver que nós precisamos sempre manter em nossas orações, em nosso diálogo com o Pai. Por quê? A gente vai ver que nesses momentos, o Senhor, Ele espera isso de nós, a sensibilidade
e a transparência e a verdade que nós viemos confessar ao Pai. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Seja do pastor ao membro, do membro ao levita, do levita ao congregado, o Senhor espera isso de nós, essa sensibilidade. Porque a gente vai ver que o Senhor, a confissão dos pecados é o perdão por Cristo. Então, que você possa confessar o seu pecado a Cristo. Não deixe isso oculto. Não deixe, mas já foi orado, mas sempre oram. Às vezes eu esqueço. Nunca esqueça. Eu venho trazendo esta noite uma palavra de reflexão, de despertamento, que você nunca esqueça de pedir perdão pelos seus pecados. De coração. Confessar. Sabe? Confessar com seus lábios: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, porque eu agi com maldade, eu agi com malícia, eu agi de propósito, eu agi de vingança, eu agi de ressentimento, eu agi por impulsão, pela ira, pelo calor da emoção. Nós precisamos ser sinceros ao Senhor no momento da confissão dos nossos pecados. Porque se a gente acha, mas eu não preciso dizer que, perdoa-me, Senhor, porque eu sou muito soberbo. Mas eu não preciso dizer isso porque o Senhor já sabe o que o Senhor tem que quebrar em mim. Não, nós precisamos confessar. Confessar ao Senhor com os nossos lábios para que nós venhamos conceder o perdão por Cristo. Porque somente por Cristo. Porque nós somos aqui servos, o mediador ali que leva, que traduz ao Pai, é o Espírito Santo. É Jesus, o nosso tradutor, que leva em choros e gemidos inexprimíveis ao Pai. Então que nós viemos nesta noite a despertar. Peça ao Senhor: Senhor, me perdoe porque eu iro tão fácil. Senhor, eu peço perdão, Senhor, pelo meu pecado, porque eu agrido muito fácil. Senhor, eu peço perdão porque eu gosto de vingança, gosto de vingar aquilo que me irrita. Senhor, eu peço perdão porque eu sinto ódio de um irmão. Senhor, eu peço perdão porque eu sinto rancor, eu sinto inveja do meu próximo. Senhor, eu peço perdão porque eu minto, porque eu furto, porque eu me vendo. Precisamos dar nomes aos pecados. Porque, mas Senhor, perdoa os meus pecados. Mas o Senhor vai fazer qual pecado? É isso que nós precisamos entender. Mas o Senhor é entendedor de tudo. Sim, é. Mas aquilo para ter libertação, para aquilo que vem a ver o perdão de Cristo, por Cristo, precisamos confessar. O que a gente vai ver a maioria da sociedade é que acaba esquecendo, pede perdão pelos meus pecados, mas esquece que pedir perdão pelos pecados significa o quê? Significa que tem áreas que você vai ter que precisar dar nomes. Senhor, eu sou fraco na tentação, eu peço que o Senhor me perdoe, eu peço que o Senhor me dê revestimento. Nós precisamos, porque o Senhor, Ele sabe de tudo, sim. Mas Ele precisa saber qual área você que deseja. Mas Joel, mas toda a área que eu quero que o Senhor sabe que eu quero que Ele entre em mim, me invada, ou entra dentro do meu seio, tira todo o pecado, toda a mentira, tudo que me afasta da presença dele. Mas você precisa dar nome. Senhor, afasta de mim meus momentos de horas e horas na televisão vendo novela. Senhor, eu quero que o Senhor tire de mim aquilo que rouba o tempo. Mas fale o que rouba o tempo, em vez de dar para Cristo, está dando para coisas levianas. Para fofoca, para mentira, emprestando meu ouvido pro fofoqueiro, emprestando a minha língua pro fofoqueiro, emprestando a minha mente pro diabo. Nós precisamos dar nomes, para que o Senhor venha entrar com a providência, entrar com a libertação, entrar com a cura, entrar com o mover dele. Mas que você possa nesta noite a dar nomes aos seus pecados, para que venha assim ter perdão por Cristo. Isso nós vamos levar conosco eternamente. A gente vai ver ali Paulo, né? Paulo, ele sabia que tinha um espinho na carne. A gente vai ver que a Bíblia não relata o que é espinho na carne, mas ele relata para Cristo. Mas o Senhor só fala: a minha graça te basta.
Então a gente vai ver que tem coisas que o Senhor, mas eu peço ao Senhor para tirar essa minha enfermidade, eu peço para o Senhor tirar essa minha dependência desse remédio, mas sabe por que o Senhor, a minha graça te basta. Como você pode entender? Mas o Senhor, será que o Senhor sente feliz prazer em me ver dependente de um remédio? Mas ele sente alegria em me ver dependente todo mês lá pegando um remédio no posto, ou indo lá tomar injeção lá no hospital, ou na clínica, ou ficar na dependência ali. Mas já vê que o Senhor fala assim, a minha graça te basta. É quando você acha que está fraco, é aí que você está forte. O Senhor, ele faz isso com Paulo e não vai ser diferente para nós. Aí vai ver que Paulo tinha uma atitude que era muito difícil de lidar. Mas o Senhor houve quebrantamento ali, houve libertação, houve mover de Deus. Então mesmo a gente vai ver ali Paulo, mesmo preso, ele fazia a obra do Senhor, mesmo estando ali aparentemente, fisicamente preso, mas ele estava solto em espírito e em verdade. Ele era livre ali para adorar o Senhor, ele era livre ali. Ele não entendeu que a prisão ia deixar ele deixar de orar, deixar de interceder, deixar de prestar culto ao Senhor, deixar de louvar, deixar de engrandecer. Aí a gente vai ver que a sociedade no dia de hoje, homens e mulheres de Deus, hoje desiste de louvar o Senhor porque, eu estou passando por uma enfermidade, eu não vou louvar o Senhor. Hoje eu estou passando por um processo na minha casa, eu não vou louvar a Deus. Hoje meu marido saiu de casa, foi com outra mulher, minha mulher foi com outro homem. Não tenho mais esperança de louvar a Deus, para que eu vou louvar a Deus na casa do Senhor? Ei! Isso daí não é para você parar, isso é para você reconhecer que as situações que acontecem à sua volta não vai interferir na glória para Deus. O que o Senhor fala assim, o que está acontecendo ao seu redor, à sua volta, não pode contaminar a tua adoração, não pode interferir no que você presta ao culto de adoração ao Senhor. Por isso que a gente precisa entender, o pecado ele não pode impedir da adoração, o pecado não pode impedir da santidade. Mas se o Senhor falou, você mesmo falou ali que nós somos pecadores todos os dias, sim, mas nós buscamos a santidade por volta do jejum, do propósito da oração, da intimidade, da renúncia, da união com o corpo de Cristo. Está voltado para a obra do Senhor, isso que nos faz a buscar ali a santidade. Nós não podemos parar, é todo dia. Que você possa nesta noite refletir. A confissão dos pecados é o perdão por Cristo. Que nesta noite você possa meditar e refletir nesta palavra em nome de Jesus. Dá beijo. Dá beijo. Pega a visão.